E aí pessoal, tudo bem? Marcos Sucar falando. Hoje eu vim aqui contar a minha história para vocês e falar como, depois de 17 anos de carreira, eu consegui me transformar numa das maiores referências em liderança na Fundação Getúlio Vargas, que hoje é a maior escola de educação executiva do Brasil e uma das maiores formadoras de lideranças no Brasil. Então, começando o início dessa jornada, isso começou, eu era muito pequeno, eu tinha mais ou menos 6 anos, hoje eu tenho 39. E eu lembro muito de uma cena quando a gente morava em Botafogo, um bairro do Rio de Janeiro, e nesse dia o porteiro interfonou lá para casa e tinha um oficial de justiça querendo entregar uma notificação para minha mãe. A gente estava vivendo uma situação financeira muito complicada nessa época e quando a minha mãe abriu a porta, ela recebeu a notificação com uma ordem de despejo, onde a gente precisaria sair do apartamento caso a gente não quitasse todas as parcelas que estavam atrasadas. E esse dia foi um dia muito marcante, principalmente por ver a minha mãe muito abalada nessa situação. Eu, muito pequeno, ainda não conseguia assimilar direito, mas eu entendi que era algo muito grave que estava acontecendo e que principalmente que era por causa da nossa falta de grana naquele momento. E isso me marcou muito, eu lembro, marcou também demais a minha irmã, de uma maneira diferente, mas me gerou um gatilho onde eu inconscientemente falei, cara, se eu quiser conquistar as minhas coisinhas, brinquedos, balas, enfim, tudo que eu queria comprar, coisas de criança, eu precisaria pensar de uma maneira diferente, eu precisaria começar a construir já desde pequeno. Então eu comecei a abrir minha cabeça para novas oportunidades. E foi muito interessante que no início dessa jornada, a minha avó era americana e ela vinha visitar a gente de vez em quando. E ela trouxe uma caixinha com um chiclete que parecia Band-Aid de presente. E eu também tinha uma pastilha garoto em casa. Eu enfiei tudo dentro dessa caixinha e levei para minha escola na época. E os meus amigos ficaram super interessados. Eu falei, eu estou vendendo individualmente. Eu vendia uma pastilha garoto, vendia um chiclete para eles. E assim começou essa jornada. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui dentro da minha escola. E aí toda vez que eu ia pra praia com a minha família, eu começava a catar pedrinha. E aí tinha uma pedrinha marronzinha que riscava, que na verdade era pedaço de tijolo velho. Eu levava tudo isso pra escola, vendia para os meus amigos também. E eles compravam. E assim começou meu ciclo. Depois eu comecei a vender raquete de ping-pong. E essa jornada começou a abrir meus olhos para novas possibilidades, né? Eu comecei a desenvolver esse meu olhar já desde a infância. E aí chegou o momento que eu estava com mais ou menos com 10 anos, que minha mãe estava querendo me colocar numa escola muito boa, mas a gente ainda não estava com uma situação financeira legal. Então tinha uma escola pública, na verdade tem uma escola pública aqui no Rio de Janeiro que é muito boa, que chama Pedro II. É uma escola federal extremamente disputada e que você faz uma prova para passar quando você tem 10 anos. E tinham 70 vagas na época, eu fiquei no número 68, só que eu empatei com 8 pessoas. Então, dessas 8 pessoas, só 2 que iriam entrar. E o critério de classificação foi por ordem de idade. E eu fiquei de fora, minha mãe ficou arrasada. E é um momento muito marcante que eu vi a garra da minha mãe para fazer acontecer a minha entrada na escola. Ela conversou com muita gente. Não é possível, como é que vocês vão deixar essas crianças se dedicaram tanto de fora, mesmo elas terem conseguido a nota para se classificar? E as 6 crianças que ficaram de fora, na verdade só minha mãe que estava fazendo alguma coisa. E no final das contas, de tanto ela encher o saco da galera lá no Pedro II, eles abriram essas 6 vagas, os 6 entraram e foi muito legal, porque, pô, além de ter transformado a minha vida, transformou a vida das outras 5 pessoas que volta e meia apareciam, cara, agradece a tua mãe, se não fosse a tua mãe eu não estava estudando aqui. E foi um primeiro movimento, um primeiro ambiente que eu vivi de muita transformação, porque o Pedro II ele é uma escola extremamente diversa, então tem pessoas com poder aquisitivo muito bom, tem pessoas com poder aquisitivo muito ruim, que moram em áreas, inclusive violentas da cidade, e você tem isso tudo dentro da tua sala de aula. Você convive com diversas realidades
de sociais, raciais, enfim. É realmente a diversidade na pele. E eu vivi isso desde os meus 10 anos. Isso construiu quem sou hoje. Então eu sou muito grato por esse movimento todo, pela minha mãe, pela luta e por ter tido essa oportunidade na minha vida. Meus grandes amigos são do Pedro II. E outra grande transformação que aconteceu comigo também nessa escola, eu sempre fui uma criança muito tímida, eu tinha poucos amigos. Foi dos meus 10 anos até os 14 anos, sempre me comunicando muito pouco, na minha. Tinha déficit de atenção, então sempre ficava muito calado nas minhas viagens. Só que quando eu fiz 14 anos, um amigo meu chegou: Marcos, tô a fim de organizar uma festinha aqui na escola. Ele era um cara super descolado, Jorginho o nome dele. Falou: vamos organizar uma festinha? Eu falei: vambora. E, pô, pra mim era uma grande oportunidade de poder ficar um pouquinho mais popular na escola, né? Um pouquinho mais não, porque eu não era nada, mas conseguir me destacar de alguma maneira. E a festa foi super legal, a gente conseguiu vender todos os ingressos, alugamos um play de uma amiga nossa, bombou a festa. Só que aconteceu um grande problema nessa festa, que os DJs que a gente contratou, que eram amigos nossos também, foram curtir a festa, beberam, passaram mal e abandonaram o som. Então a festa ficou sem música, a galera ficou: pô, o que está acontecendo? E nesse momento a gente ficou sem saber o que fazer. E aí, conversando com meus amigos que estavam organizando a festa, falei: cara, na boa, eu vou lá tocar e vamos ver o que sai. E eu comecei a tocar, peguei lá os CDs, enfiei no Discman. E aí a pista começou a bombar, começou a voltar. Quando a gente viu, a festa estava bombando de novo, com uma energia maravilhosa. Eu falei: pô, cara, tô gostando disso. E aí nesse dia eu descobri que um problemaço poderia se transformar numa grande oportunidade. E eu segui essa carreira de DJ durante 15 anos. E foi o meu primeiro contato com liderança para valer, com empreendedorismo, com negócios. Eu cheguei a momentos de tocar em festa para até 5.000 pessoas, tocava em festas pequenas também. E chegou momentos também de liderar equipes, fazer 3 festas por dia. E isso tudo me trouxe um olhar muito interessante para o profissional que eu sou hoje, principalmente na forma como eu me comunico, na forma que eu lidero as pessoas. Orquestrar uma festa com 5.000 pessoas é um negócio extremamente complicado. Você conseguir agradar uma pista de dança com tanta gente envolvida, é preciso desenvolver um olhar suave, é uma sutileza onde você consegue perceber os momentos, a energia da festa, qual é o melhor momento de entrar cada música, qual é o melhor momento de você falar na festa, de fazer alguma aparição, e você controlar esses altos e baixos da festa, que é um movimento de energia. E isso me trouxe um olhar diferenciado, pensando na minha jornada hoje como líder empresarial. E em paralelo à minha carreira de DJ, eu fiz vestibular, eu passei no segundo ano, no primeiro ano não consegui ser aprovado, no segundo ano eu consegui passar para a Faculdade Federal aqui do Rio de Janeiro, Cefet, e foi uma escola muito boa, me deu uma base muito legal. Eu lembro que quando eu entrei, eu era um dos poucos alunos da turma que no primeiro semestre já tinham trabalho, já conseguiam fazer um pezinho de meia, como DJ, logicamente. E isso me trouxe um conforto muito grande e eu fui fazendo o curso e ao mesmo tempo tocando nas minhas festas final de semana. Só que chegou um determinado momento que a minha turma inteira estava fazendo estágio, menos eu. E tinha uma disciplina que chamava estágio supervisionado, que era obrigatório fazer. Eu precisava fazer um estágio para poder receber meu diploma no final do curso. E eu comecei a minha jornada para buscar um estágio. Foram 15 processos seletivos. 15 processos seletivos para eu conseguir passar para o meu primeiro estágio. E por que isso? Porque eu era muito tímido, apesar de já ser DJ, de ser um pouquinho menos tímido, mas eu continuava extremamente tímido. E eu esperava todo mundo falar na dinâmica de grupo. Eu sempre deixava para ser o último. Quando chegava no meu momento, muitas vezes não tinha mais tempo para falar. E aí, enfim, já ficava de fora. Aí nessa 15ª dinâmica eu fui um pouco mais sagaz, fui o penúltimo e consegui me vender bem e passei para Vivo, que foi minha primeira experiência profissional no mundo corporativo.
e que me trouxe uma bagagem muito, muito legal, principalmente na parte, num pensamento mais estratégico, no pensamento de buscar oportunidades para a organização. Eu comecei na área financeira como estagiário e aí eu consegui uma promoção, fui analista e depois eu fui convidado para participar da área de inteligência comercial. E nessa área eu tive o meu primeiro susto, onde eu não estava conseguindo performar muito bem, porque era uma área que exigia concentração demais e eu sempre fui um cara muito da criatividade. E meu TDAH nessa época estava num momento crítico, tanto é que eu comecei a minha medicação tomando 4 comprimidos de Ritalina por dia, que é algo que eu nem falo muito, mas que eu acho importante compartilhar por causa da transformação que eu vivi, que já eu vou contar para vocês como eu consegui abandonar completamente essa medicação. E a medicação ela me ajudou bastante. Eu fui transferido de área para uma área que tivesse mais o meu perfil. Pelo meu chefe, na época eu fiquei muito chateado, mas depois, ligando os pontos, eu vi que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. Eu assumi a área de planejamento de compras dos aparelhos, então conversava com os fabricantes, com a Samsung, com a LG, com a Motorola, e aí entendia quais eram os aparelhos, as novidades, e a gente fazia uma previsão de venda desses aparelhos com base na atratividade que a gente entendia que o mercado teria em cima desse portfólio. E foi algo muito legal para mim, porque tecnologia é algo que eu adoro, então eu tive esse contato direto com novidades. Eu comecei a me destacar de novo. Eu fui promovido a analista pleno, só que nesse mesmo dia que eu fui promovido, eu recebi o convite para ir trabalhar na Oi, numa área mais estratégica ainda, que era a área de planejamento de marketing, que era algo que eu queria viver. Eu aceitei esse convite. E aí o início da minha jornada na Oi foi bem, bem interessante, um mundo um pouco diferente, mas foi uma empresa onde eu realmente pude exercer a minha liderança de uma maneira mais ativa. Eu fui promovido de analista pleno, depois analista sênior, depois eu virei especialista e assumi meu primeiro time oficial com 6 pessoas. E esse desafio foi algo muito interessante, porque ao mesmo tempo que eu recebi esse comunicado de que eu iria ser líder desse time, eu fiquei muito feliz e fiquei muito tenso, porque a responsabilidade de assumir a liderança em um momento no mundo corporativo onde você nunca teve esse papel, te traz um monte de dúvida. Eu falei, pô, será que o pessoal vai gostar de mim? Será que eu vou conseguir organizar as atividades, orquestrar essa galera de uma maneira fluida, de uma maneira que eu consiga entregar resultado? Será que eu vou conseguir ser uma liderança inspiradora para eles, onde eles vão vir trabalhar todos os dias felizes, engajados, motivados a construírem junto comigo? Então tudo isso passava na minha cabeça, processos que me fizeram crescer muito, mas ao mesmo tempo, em 1, 2 e 3 meses, eu consegui entender que toda aquela minha trajetória como DJ, liderando pista de dança, liderando as equipes, como isso me trouxe uma bagagem incrível, que eu olhava para os outros gestores e eu via que eles penavam com muitas coisas que eu já tinha isso no meu DNA. Então eu conseguia sentir essa vibe do time, eu conseguia entender qual era o principal momento de fazer uma inserção, eu conseguia qual era o principal momento para fazer uma conversa com o time, com um determinado membro do time que não estava desempenhando um papel muito legal. E isso trouxe uma confiança para mim, e principalmente uma confiança do time comigo muito grande, dessa minha humanidade, desse meu contato, e principalmente esse meu olhar estratégico, de olhar o que a organização queria entregar de resultado, encaixar com a potência do meu time de uma maneira fluida, onde a gente conseguia entregar resultados rápidos, mas sem pressa, porque a gente conseguia trabalhar de uma forma harmônica. E essa experiência lá na Oi foi muito legal, muito interessante nessa minha jornada. Começou a me abrir a cabeça de uma maneira muito, muito legal. E eu lembro num determinado momento em 2012, onde eu estava buscando um desafio maior para a minha vida
e eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio. Eu tive muita vontade de fazer durante a minha adolescência, mas a gente não tinha condição financeira para fazer esse movimento na minha família. E já trabalhando na UE, eu já tinha uma reserva boa que dava para eu fazer essa viagem. E tinha um amigo meu que falou, cara, por que você não vai fazer um curso de um mês em Londres? Tira suas férias de um mês, vai para lá, estuda e vive essa experiência agora que você pode. Eu falei, pô, boa, vou fazer isso. E aí a mulher dele, na verdade, organizava na época essas viagens. Eu conversei com ela, a gente fechou, eu paguei o curso, comprei a passagem e depois que eu fechei tudo isso, 3 meses antes da viagem, falei, caraca, eu tô indo para um país que eu não conheço ninguém, quase do outro lado do mundo, não sei falar inglês, falava muito mal. E o que eu vou fazer? E foram assim 3 meses de agonia máxima, até o dia que chegou a viagem. Falei, vamos embora. Isso não tem como voltar atrás. Cara, quando eu cheguei em Londres, eu fui pro hostel. Eu peguei um quarto lá que eu dividia com mais 8 pessoas. E só pra a moça do hostel, a recepcionista, entender que eu tinha feito uma reserva pelo Booking, pelo site de reservas, eu demorei uns 15 minutos. De tão ruim que era meu inglês. E aí quando eu consegui, fui pra minha cama e sentei e falei, caraca, se eu demorei 15 minutos para a moça do hostel entender que eu tinha uma reserva aqui, imagina como é que vai ser os outros 30 dias de viagem. E aí eu lembro desses 3 primeiros dias foram muito agoniantes até começar o curso. E eu tava meio que depressivo nessa viagem, assim, tenso, sabe? Com medo de estar num ambiente completamente diferente. Só que no primeiro dia de aula, quando eu cheguei e sentei na sala de aula, foi algo tão transformador, assim, e que me marcou bastante, assim, nessa jornada, que eu percebi que todo mundo que estava ali dentro daquela sala estava na mesma situação que eu. Eram pessoas que vieram de outros países, pessoas do mundo inteiro, que estavam sentados naquela sala, com o mesmo nível de inglês, que estavam ali querendo empreender. Estavam ali querendo aprender a falar. E, pô, a gente conseguiu se virar super bem, todo mundo conseguia conversar devagarinho, a gente ia se entendendo, a gente começou a fazer amizade. Eu tenho um grande amigo que eu conheci lá até hoje, o italiano, o Máximo. E uma vez por semana, quando a gente terminava a aula, a gente descia e ia pro pub, e aí começava a tomar uma cervejinha, pô, ficava todo mundo fluente em inglês, a gente conversava a beça. E foi uma experiência assim, incrível, que me abriu a cabeça. Eu conheci gente do mundo inteiro, coisa que eu nunca tinha feito antes. Me desafiei absurdamente com um idioma novo, num país com uma cultura completamente diferente da cultura brasileira. E eu voltei para o Brasil com uma cabeça muito mais aberta, com uma vontade de desbravar esse mundo, de desbravar minhas possibilidades. Eu vi, caraca, eu achava que não fosse possível para mim passar por uma experiência tão profunda como essa, e foi maravilhoso. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar, buscar coisas que eu pudesse trabalhar mais esse meu desenvolvimento, minha consciência. E eu comecei a frequentar um centro budista, praticar meditação, e na mesma sequência eu comecei a praticar slackline, que é um esporte de equilíbrio, que se você não tiver essa atenção plena, você cai da fita. Então é um esporte que te traz para o eixo o tempo todo. Junto com a meditação, eu consegui transformar a minha mente, a minha atenção começou a ficar muito mais aguçada. E aí começou a transformação, ligando os pontos com o meu déficit de atenção e a quantidade de Ritalina que eu tomava. Eu abandonei o medicamento. Hoje a minha atenção ela é muito melhor do que quando eu tomava medicamento. O medicamento foi importante nesse processo. Mas a meditação ela transformou minha vida associada aos esportes. E essa jornada ela foi muito interessante, está sendo até hoje, que é uma jornada onde eu me conecto muito comigo mesmo, onde eu me conecto muito com a minha essência, com o que faz sentido para mim e que me levou para um movimento interessante. Eu finalizei meu ciclo na Oi, depois eu tive uma passagem rápida pela rede do São Luís, eu fiquei 1 ano lá e eu me entreguei à minha vontade de voltar a empreender. Quando eu fundei a startup Lâmpada Mágica, que é uma startup, uma plataforma onde as crianças que iam fazer aniversário, elas tinham possibilidade de realizar 3 sonhos.
A gente transformava os convidados em gênios da lâmpada, então era uma vaquinha coletiva para realizar um sonho de uma viagem para Disney, comprar uma bicicleta, um videogame. Então eram presentes relevantes que a criança queria muito, em vez de tulhar ela de um monte de coisa que muitas vezes fica esquecido no canto da casa. A lâmpada mágica era a possibilidade dela utilizar essa força dos convidados para realizar o sonho. A plataforma teve um crescimento muito legal, a gente conseguiu atingir mais de 2.000 pessoas e foi uma experiência que me trouxe possibilidades de conhecer um mundo novo. A gente passou por um processo de aceleração maravilhoso. Foram 300 startups que tentaram passar por esse processo, se candidataram. Só 4 startups foram selecionadas. A Lâmpada Mágica foi uma delas. A gente conseguiu vender muito bem o nosso propósito, a nossa estrutura, era tudo super organizado. Eu tinha um sócio que tinha uma cabeça de planejamento muito forte, que conseguia desenvolver as soluções de uma maneira rápida. E aí a gente conseguiu entrar. E, cara, foi assim, algo realmente que mudou a minha visão, principalmente na parte estratégica, de entender que o negócio é um negócio de impacto. Ele precisa ser vendido muito bem. É um negócio que precisa transformar a vida dos clientes. É um negócio que precisa transformar a vida da sociedade através dos clientes. E essa minha visão foi o meu grande diferencial agora na minha última experiência. Eu fui convidado para trabalhar na FGV como gerente de planejamento estratégico. Eles me convidaram 3 vezes. As 2 primeiras eu recusei porque eu estava 100% focado na Lâmpada Mágica. E a última vez eu aceitei. A minha mulher estava grávida da Marina, minha primeira filha. Hoje a gente tem 2 filhas, a Marina e a Maitê. E só gastando dinheiro para fazer a plataforma dar certo. Ela já gerava um caixa para a gente, mas era muito pequeno. E não conseguia sustentar a mim nem a meu sócio. E aí eu acabei aceitando o terceiro convite, fui trabalhar na FGV como gerente de planejamento estratégico. A minha sociedade acabou, mas eu continuei tocando a Lâmpada Mágica em paralelo. E aí, quando eu comecei essa minha jornada como gestor, voltando para o mundo corporativo, eu voltei com um olhar completamente diferente, com um cara que, além da experiência de liderança que eu tinha no meu passado, um cara que abriu um negócio, fez um negócio rodar, vendeu um negócio para o mercado, teve um destaque interessante, passei por diversos perrengues. Inclusive, uma coisa importante, a plataforma da Lâmpada Mágica a gente ficou desenvolvendo durante 1 ano, e nesse 1 ano a gente não conseguiu entregar nada. Eu terminei com 2 sócios, meus primeiros 2 sócios, a gente encerrou a parceria, e depois em 1 mês, eu sozinho, eu consegui tirar a plataforma do papel através de uma parceria. Então esse olhar, de você olhar para o teu negócio e falar, cara, o que eu quero, na verdade, é resolver o problema. Esse problema que realmente me incomoda muito no mundo, que eu quero resolver. Eu tenho que focar na resolver esse problema. Como eu vou resolver? Eu preciso começar pequeno. Eu preciso olhar qual é a forma de eu entregar isso de uma maneira mais rápida para o mercado. Que é o famoso MVP, que é o famoso piloto. E ir para o mundo corporativo com esse pensamento foi um divisor de águas. Eu comecei a me destacar muito, eu comecei a entregar muito valor, eu comecei a ser um líder de impacto muito maior para os meus times, porque eu comecei a desenvolver a cabeça dos analistas por um olhar, cara, em vez da gente desenhar projetos de 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente vai desenhar projetos de 1 mês. A gente vai entregar valor para a companhia em 1 mês. E você precisa entender o propósito por trás desse projeto. Porque o time ele não vai trabalhar porque o diretor está mandando ou porque os acionistas estão pedindo, com a motivação que gera resultado. A motivação que gera resultado é quando o time consegue literalmente entender qual é o impacto daquele projeto para a vida das pessoas. E isso é fundamental. Eu preciso entender, se eu estou trabalhando numa escola, o que esse projeto vai transformar na vida dos alunos. E o líder intencional, o líder de impacto, ele precisa pegar essas sutilezas e escrever isso e traduzir isso para o time. Esse projeto que a gente vai entregar em 1 mês é um projeto que vai transformar a vida dos alunos. Essas pessoas vão ter uma maior qualidade no ensino delas, elas vão ter um certificado de maior impacto que elas vão conseguir ser empregadas mais rápidas, vai transformar a vida da família delas. E isso daí é um efeito em cadeia. E aí quando você consegue entender essas sutilezas,
o jogo muda dentro da organização. Você começa a se destacar, a entregar muito mais resultado, porque você tem um time engajado. Você consegue orquestrar esse time de uma maneira muita energia. É uma mistura de mente e coração que é fundamental para qualquer liderança. Você precisa pensar estratégico, você precisa pensar com emoção. O teu time precisa se conectar emocionalmente contigo. E, eu recebi muitos feedbacks positivos nessa jornada. Hoje, a escola está gerando organicamente, mesmo depois da minha saída, 4 milhões de reais anuais, sem ter investido nada, além dos recursos que já existiam na escola. E o impacto que eu deixei lá foi um impacto que me abriu os olhos para uma possibilidade nova. E é por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Essa possibilidade de decodificar essa metodologia que eu moldei ao longo dos meus 17 anos de carreira para poder ensinar essa forma de liderar com impacto, de liderar com intenção de gerar impacto, que é fundamental. Eu preciso ter a intenção de gerar transformação. A liderança não é sobre mim, a liderança é sobre a minha causa, é sobre o impacto que eu quero gerar no mundo, na vida das pessoas. E se você não tem isso em você, provavelmente você vai ter muita dificuldade para liderar. Agora, se você quer acender essa chama em você, se você quer olhar para o mundo e falar, caraca, eu contribuí demais para esse mundo, no dia que você partir, você vai partir com uma satisfação enorme. Esse é o momento que eu quero entrar na tua vida para contribuir. E eu entro nessa jornada com uma satisfação enorme, muito maduro, consciente do impacto que a gente pode ter através de uma liderança intencional, onde eu olho para o ser humano com um olhar onde, cara, eu não estou aqui como concorrente, pelo contrário, eu estou aqui para colaborar, eu estou aqui para olhar meu concorrente como o que eu posso fazer que nem ele faz, entregar o mesmo valor que ele faz e até melhor, e não tentar destruí-lo. Mudar esse mindset de, cara, eu preciso destruir a concorrência, eu preciso destruir o cara que está concorrendo comigo para ser gerente também. Não, eu falo, o que eu posso contribuir a mais para que eu cresça na minha carreira? O que eu posso contribuir a mais, inclusive com o cara que está concorrendo comigo? Porque o ambiente entende essa jogada, pessoal. O ambiente entende. Quem cresce na carreira, quem se destaca na carreira de uma maneira que realmente faça sentido, onde a pessoa tem sucesso não só na vida dela, profissional, mas na vida pessoal, no contato com a família, no contato com amigos, no contato com ela mesma. Esse é o verdadeiro líder. O líder que tem o equilíbrio em todas as pontas. Se você vê aquele cara se matando para fazer a carreira dos sonhos, mas, cara, a vida pessoal do cara tá destrinchada, não é o exemplo que a gente quer seguir. Não é o exemplo. A gente quer ter sucesso em todos os pilares. E essa liderança de impacto é a liderança que o mundo está precisando hoje. O mundo hoje está carente. Você vai para as empresas, as pessoas estão muitas vezes perdidas, respondendo ali, tipo batendo martelo, sem saber o porquê que elas estão fazendo isso. E aí eu entro aqui num ponto fundamental nessa jornada, um ponto onde a gente precisa entender o que faz sentido para a gente. Quando a gente começa a viver uma vida que faz sentido para a gente começa a encontrar o nosso propósito. E eu falo isso para todo mundo. O propósito não é uma busca. O propósito é a consequência de uma vida com sentido. Onde eu olho para o meu dia, onde eu olho para o meu ano e falo, caramba, esse ano eu realmente trabalhei num projeto que fez muito sentido para mim. Hoje o dia foi um dia maravilhoso porque fez muito sentido. Eu me conectei com a minha família de um jeito muito legal. Eu me conectei com a minha mulher, meu marido, de um jeito muito legal. Eu me conectei com os meus amigos de trabalho, com meus colegas de trabalho de uma maneira muito legal. A gente pôde construir algo muito interessante para o mundo. E aí quando as coisas começam a fazer sentido, você começa a ganhar coragem, porque você fica mais... Você abre mais o seu peito para os desafios, porque a tua vontade de gerar esse impacto é tão grande, que os obstáculos ficam pequenininhos. É lógico que você vai ter muito medo na jornada, é lógico que eu tenho muito medo na jornada, é desafiador estar aqui falando com vocês, mas estar falando aqui agora com vocês é parte do Marcos do futuro. O cara que eu idealizo, é o cara que eu quero ser, ele
quer gerar muito impacto e eu estou me transformando nesse cara hoje. Essa, inclusive, é uma da metodologia que eu uso no meu trabalho como liderança. A gente entender quem é esse profissional que a gente quer ser no futuro. Como é que ele anda, como é que ele pensa, como é que ele fala com as pessoas, como é que ele fala com o porteiro, como é que ele fala com o gari, como é que ele fala com o CEO da empresa. E trazer isso para você hoje. Se transformar nessa pessoa hoje. É isso que vai fazer você se transformar numa liderança de impacto verdadeira, com um olhar humano. Eu estou extremamente engajado nessa jornada. Eu estou feliz com esse processo. É um processo desafiador, mas eu tenho certeza que eu posso contribuir muito com a vida de muita gente. Eu passei por muito perrengue na minha vida, aprendi demais com esses perrengues e hoje eu estou aqui nessa jornada para contribuir com o mundo. Eu tive a felicidade hoje de ligar os pontos, reconhecer a importância de tanta gente que passou pela minha vida nessa jornada. Cara, meu pai me ajudou pra caramba no início da minha carreira de DJ. Me colocou, inclusive, para trabalhar com os clientes dele na época. Meu pai trabalhava com treinamento, eu era o DJ e foi quando realmente minha carreira começou a deslanchar. Começou a estar tudo muito certo. Pô, a minha mãe foi mãezona, cara. Comprava as brigas, me colocou no Pedro II. Depois, ela que me forçou a barra para passar na minha faculdade de administração. Então, assim, foram pessoas extremamente importantes. A gente, às vezes, olha para os nossos pais com um olhar muito crítico e ter esse olhar de entender que os nossos pais, mesmo com os nossos, com todos os desafios nessa relação de mãe e filho, pai e filho, eles estão sempre ali tentando o melhor pra gente. E hoje eu, como pai da Marina e da Maitê, eu vejo isso. Cara, eu erro pra caramba e eu reconheço que eu erro, mas ao mesmo tempo eu erro tentando acertar. E a liderança é assim. A liderança não é você querer estar sempre certo o tempo todo. E é uma parceria que eu tenho com a minha mulher, que a gente trabalha muito isso, inclusive. O que a gente tem que fazer, na verdade, como líder, é confiar na jornada, confiar na nossa trajetória, naquilo que faz sentido pra gente, e entender que essa jornada vai ter muito erro. E entender que essa jornada vão ter muitos desafios no caminho que a gente vai precisar superar, que a gente vai precisar saber lidar com ela de uma maneira franca e sincera. Mas que no final das contas, cara, faz muito sentido. Porque são esses perrengues, são esses desafios que vão fazer a gente crescer, que vão fazer a gente ser uma pessoa melhor pra gente, pra nossa família e pro mundo a cada dia. E essa é um pouco da minha história. Eu estou muito feliz com esse meu novo momento, confiante de que a gente vai ter um impacto absurdo e que vem muita coisa boa por aí, muita coisa mesmo. A gente se fala nos próximos vídeos. Um abraço e até lá.